Começa agora o seu comitê de investimento diretamente da Black Swan. Apresentado por Luigi Michalis e José Faria Júnior. Pessoal, hoje dia 24 de abril, começando mais um comitê de investimentos, No Mercy, onde eu e o Júnior, a gente fala tudo que passa na quase, tudo que passa na nossa cabeça, e a gente vai falar sobre temas mais macro. A gente decidiu pegar essa semaninha para falar um pouquinho do contexto do que está acontecendo, porque a gente tem dois grandes eventos que estão definindo o ano, um obviamente as eleições, outro a guerra, e a guerra define os juros, define a inflação, define tudo que a gente está vendo por aqui. Então a gente vai falar de basicamente tudo que tem de macro hoje, né, Júnior? Com certeza. Argentina, Europa, Estados Unidos, Brasil. Vamos lá? Começamos. Então vamos lá. Júnior, vamos começar leve aí com a bateria, essa nova bateria de 6 minutos da Carol aí. O que você viu? É uma bateria concorrente, né, de uma outra que já existe da BYD, que faz a carga acho que em 9 minutos, né? Mas isso mostra uma grande evolução dos carros elétricos. Hoje é normal, né, um carregador que você coloca na tua casa ou no condomínio de 7.400 watts demorar aproximadamente 12 horas para fazer a carga completa do carro. Tem uma legislação em São Paulo bem específica, norma de corpo de bombeiro, né, muito rigoroso e demora muito. Então a expectativa que uma bateria possa ser carregada em 6 minutos é praticamente o mesmo tempo que você gasta para encher o tanque de combustível do carro no posto. Né? Compete com o posto Ipiranga. Né? Compete com o posto Ipiranga. E mais, né, Luigi? Todo mundo que compra um carro elétrico com as baterias atuais, quando lançarem carros com baterias que vão carregar estupidamente mais rápidas, esses carros atuais viram sucata, né? Junk, né? A gente não sabe muito o que vai fazer. Vai vender ali cada carro elétrico tem mais ou menos uns 50 quilos de cobre. Por aí. Vai vender o cobre, o pneu. O alumínio, que tiver alguma outra coisa, alguma peça, porque realmente você vai demorar 12 horas para abastecer um carro na tua casa. Tudo bem, num posto de externo, né, como tem aqui inclusive em São Paulo vários, é muito mais rápido, mas uma comodidade de 6 minutos, mesmo na rua ou dentro de casa, então isso é uma mudança importante no jogo. Como toda tecnologia disruptiva, Sim. A gente vai ter ganhadores e perdedores, né? Quem são os ganhadores? Obviamente, eu acho que o grande ganhador ali é a China. Com as baterias, teoricamente a China vai virar como era o petróleo, como era a Arábia Saudita antigamente, né? Ela vai ser a grande fornecedora de baterias para o mundo. Sim. Então, assim, não vai dar mais para ficar com a China fora do jogo nesse sentido, né? Quem mais vai ganhar? A infraestrutura. Ela vai ter que ser mudada para se adaptar. Então, a gente vai ter um investimento grande de infraestrutura por aí. E quem deve perder, né, quem já está sofrendo bem, né, a Fiat, todas essas montadoras europeias principalmente. A Europa a gente daqui a pouquinho vai falar dela, né? Sim. Tá uma desgraça, né? Desgraça cantada, né? Porque isso aí são, acho que 20 anos, pelo menos, que a gente vem falando que a Europa não é boa. Não está mais acompanhando o ritmo do mundo e agora está levando tiro de tudo quanto é lado, né? Por que empresas europeias, né, a Fiat, né, Stellantis, a Volkswagen sofrem mais? Porque a Europa é altamente dependente de importação de fóssil, né? Seja petróleo ou gás. Nossa. Então lá o americano não, ele é exportador de energia fóssil. Então tudo bem, é uma cultura mais do carro a combustão. Aí tem 2 pontos aqui, né? Tesla, como é que ela vai reagir? Exato. Porque a China viu a oportunidade no carro elétrico, já que ela entendeu que não ia conseguir competir com o americano e o europeu em carro a combustão, ela resolveu ser o melhor carro elétrico do mundo. Fica a questão de como a Tesla vai reagir dessa forma. E segundo, nessa semana, inclusive, o Brasil, né, ele passou aí por um investimento muito grande de uma empresa americana comprando a única empresa que explora terras raras. E fechou um acordo de exclusividade de 15 anos para vender tudo para os Estados Unidos, né? E o Brasil é a segunda maior reserva de terras raras do mundo. E em termos de geopolíticos, o Brasil está muito bem posicionado porque ele exporta petróleo, que é o maior item na pauta de exportação nossa, um pouco acima da soja, alimentos em geral
70% da nossa exportação são commodities e com a segunda maior reserva de terras raras do mundo. Então o Brasil ele tem aí um potencial realmente muito relevante e isso tem ajudado, né, o fluxo de investimento para cá. Você pegou um ponto legal, antes da gente entrar um pouquinho mais Sim, no Brasil, sim. eu achei que você pegou um ponto muito bacana, que é o que está acontecendo, a gente está vendo uma divisão, né, geopolítica, né? Então, se as pessoas, você falou da Tesla, me veio esse negócio, porque a Tesla ela tem uma vantagem competitiva muito grande. O que ela tem? O dono da Tesla também é dono da Starlink. E o que a Starlink faz? Ela te dá essa internet em qualquer ponto do mundo, a qualquer momento. Então imagina você tá com um carro aí autônomo, né, andando Sim. aqui em São Paulo, e de repente você depende aí da latência da internet. Da Claro, sei Pois lá, é. por exemplo, né? Então assim, aí você bate carro. Então, o que a gente, sem nenhum desrespeito a Claro, a TIM, etc e tal, é isso que vai acontecer. Então, assim, o fato do carro da Tesla ainda tem uma vantagem competitiva Sim. de você ter um carro autônomo via satélite, né? E independente da Tesla ou não, eu acho que a Starlink é talvez ou o melhor negócio do mundo de dados que existe hoje, né? Não é à toa que ele é o cara mais rico do mundo. Com certeza. Então, e o que a gente está vendo é essa divisão geopolítica. Então, assim, ninguém mais confia mais tanto nos dados dos outros, né? Então, você tem o grupo dos Estados Unidos, tem o grupo da China, a Rússia, né? E que eles não se conversam muito. Então, a gente está vendo também essa migração de data centers, de cloud, para quem a gente confia, né? Inclusive, até a Oracle ganhou um espaço nisso, porque não só ela é do grupo dos Estados Unidos, como ela também é independente, né? Você consegue um cloud independente do Google e da Amazon, que também são concorrentes e tal. Então, assim, tá uma guerra muito interessante também de se falar, né, Júnior? A geopolítica hoje está ficando cada dia mais relevante. O Brasil, por sorte, ele tem uma localização geográfica boa, que fica livre desses estreitos, esses canais aí que toda hora podem ser fechados, e altamente produtor de commodities. E as commodities estão no maior patamar de preço aí nos últimos 14 anos. Teve um pico em 2012, que a gente está próximo desse patamar lá de 2012 e abaixo apenas do pico de 2008, antes da grande recessão, que lá o petróleo e o minério estavam assim, muito mais elevados do que eram hoje. Luigi, inclusive um ponto relevante que nos anos 70, até mesmo depois daquelas duas grandes crises de petróleo que tivemos, a produção global era em torno de 75 milhões de barris por dia. Hoje, 100, 105 milhões, 50% de aumento na produção de petróleo e na demanda. Agora, o PIB cresceu 4 vezes. Então, a necessidade também de energia fóssil é hoje muito menor do que há 50 anos. Eu posso estar enganado, mas eu li um estudo, alguns anos atrás, que o petróleo, a demanda do petróleo, 25% da demanda do petróleo era carro, sabe? Então, assim, você vê, óbvio, eu preciso mudar ali a energia que vem, né, para a gente abastecer eletricamente, também pode vir do petróleo, mas é um pouco diferente, sabe? Sim. Então, a gente está vendo aí, né, o fracking, né, o shale. Você vê várias tecnologias aí que estão atrapalhando. Aqui no Brasil até está acontecendo uma coisa engraçada, né? Porque fizeram tanta energia eólica e tanta solar que o preço da energia elétrica está variando entre R$ 54, se não me engano, 64? 50, de 50 a 1.500. 60 a 1.500 no dia. No dia. E uma coisa interessante, só aproveitando esse gancho, já estão querendo fazer... vamos dizer, fábricas de Bitcoin no Brasil, aproveitando essa falta de condição de ofertar para a rede a energia solar e eólica. E aí vem a pergunta para você, né? Como é que é essa história aí? A gente está com excesso de energia ou quando a gente está com falta de demanda porque as indústrias e a economia não está é um excesso de energia que tem. O Brasil tem o famoso curtailment, quer dizer, você tem que cortar a produção para não ir para a rede. É tanta energia que a rede não suporta e cai. Então, houve um dimensionamento excessivo, né, dessas energias alternativas e que elas não dão segurança para o país, né?
ela é boa como fonte auxiliar, mas ela à noite não funciona, né? Nenhuma, né? Exatamente. Daí que assim, no comecinho da tarde, né? No finalzinho da tarde, comecinho da noite. Principalmente a você tem esse Solar pico, é né? muito... Tem muita trader, né? Inclusive o BTG é um dos grandes players. Exatamente. Que faz isso, ele compra energia barata e vende muito cara, né? Exatamente. É isso. E agora finalmente a gente vai entrar no macro de vez, né? Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho de geopolítica, mas antes vamos começar pelo PIB dos Estados Unidos, porque assim, quais são os dois grandes eventos aí desse ano, né? A gente tem se a inflação vai ficar alta nos Estados Unidos, obviamente no Brasil também é super relevante, mas se ela vai ficar alta ou não, isso depende muito do petróleo, isso depende muito da economia, né? E também as eleições, né? Você tem uma eleição importante lá nos Estados Unidos, eles vão eleger, vai ter a eleição da Câmara e do Senado, e o Trump pode perder as duas. A Câmara eu acho que já está certo. Eu acho até engraçado fazer um paralelo com isso, porque assim, ele nunca precisou de nenhuma das duas, né? Ele só ficou passando emenda, né? Exatamente. Até agora. Então assim, uma pergunta é, se ele perder as duas, o que acontece, né? Não sei se ele pode ser empichado ou não. Eu acho mais difícil, mas assim, será que ele complica... não continua fazendo o que ele já está fazendo, sabe? Acho que complica o pós-Trump, né? Quem é que vai assumir, se é um republicano ou um democrata, né? Isso aí deixa a eleição mais embaralhada mesmo, porque o Trump não pode ser candidato, né? E obviamente a gente também tem a eleição aqui no Brasil, né? Onde a gente tem essa história do nem-nem, né? 75%, 70% do Brasil não quer votar no Lula, 70% não quer votar no Bolsonaro, né? O grande nem-nem, e ao mesmo tempo está abrindo, né? Eu raramente vi um espaço tão aberto para um candidato de terceira via, e eis que aparece esse mineiro Romeu Zema, igual do mesmo lugar aí que o Júnior, né? Aparece esse mineiro que todo mundo que obviamente come quieto, né? Fica lá, ninguém vê e tal, e de repente o cara aparece falando mal do Supremo, aparece falando mal. Eu vi um vídeo dele hoje, ele mostrando, aqui é o Supremo, eles gastam tanto, eles fazem isso, aqui é o Congresso, 40 milhões por dia de gasto para o bolso do Brasil. E assim, já disruptando também o diálogo político, né? Que ele ficava muito raso, né? O Zema tem o efeito moral porque ele nunca usou o palácio, sempre morou numa casa que ele sempre bancou, ele sempre publicou durante os 8 anos de governo isso, o salário dele ficou congelado num valor muito baixo, depois até injustamente o acusam de dar um aumento de 300% no salário, o salário esse que sempre foi doado também. Que ele nunca usou das questões públicas, exceto segurança, né? A questão de não dirigir nem nada, né? Porque por ser governador é questão de segurança. Mas ele nunca utilizou, não empregou parentes e nem, inclusive, ele fala, né? Permitiu negócios do Estado com parentes. É até engraçado que uma vez perguntaram para ele, né, o que ele achava a coisa mais esdrúxula do governo. Ele falou, a primeira coisa esdrúxula é morar num palácio, com 40, 60 pessoas te servindo café e tudo mais. E aí que ele fez? Ele tem essa moral mesmo, né? Ele tinha 3 aviões, ele vendeu 2 e ficou com um só para transplante de órgãos. E mandou todo mundo embora do palácio, né? Morou na casinha dele, lá tem vários vídeos. Então assim, sem querer entrar muito no detalhe, né? Mas o Zema parece ser uma pessoa que vem com um diálogo diferente e meio que surpreendente, né? Ninguém estava esperando isso aí dele, né? Ele fez 2 bons governos em Minas. Minas é um estado bastante problemático, com certeza, né? Foi muito mal administrado no passado, mas ele fez 2 bons governos. E lembrando, né, que na eleição de 2018, tudo bem, teve o efeito do Bolsonaro, etc., né? Mas ele tinha um traço há 2, 3 semanas antes da eleição e ganhou a eleição surpreendendo todo mundo. Hoje ele é um nome conhecido nacionalmente, tem um capital político grande por ter sido governador no estado extremamente populoso e relevante. O único ponto que ainda é crítico para ele é o partido, né? Porque tem um tempo de TV e verba muito pequena. Isso é um ponto crítico, mas ele está sabendo usar muito bem a mídia.
Exatamente. Porque eu acho que a TV hoje em dia também nem é mais... Ela tem a sua importância, não vamos esquecer disso, mas há condições dele crescer, porque em Minas também o Novo não tinha tempo de TV nem nada, ele conseguiu chegar lá. É isso. A disputa é para quem vai para o segundo turno. É isso. Você tem o Renan, mas o Renan parece que é difícil decolar. O Caiado também não acho que é um nome muito popular. Forte, né? Já disputou com o Lula em 89. Mas tem uma aprovação legal. Tem uma aprovação legal em Goiás. 86, né? Mas assim, eu acho que o Zema está com um discurso mais alinhado com o pensamento do brasileiro. Né? Do brasileiro, exato. Que eu acho que esse é o grande negócio, né? A gente vê quais são as grandes demandas do brasileiro hoje. Se a gente vai ver os pools, né? As pesquisas. Segurança. 2, corrupção. E eu acho que nesses 2 pontos ele é forte, né? Com certeza. E aí a gente fica com essa expectativa da eleição, né? Eu acho que assim, o que a gente sempre falou, né? Tem muita gente batendo papo ali, falando, porque de qualquer jeito quem ganhar vai ter que fazer uma reforma fiscal, então a gente não se preocupa com isso, que é meio que o estilo gringo, né? De pensar, né? Exatamente. E será que isso é verdade, sabe? Ou será que a reforma do PT seria aumentar imposto mais, né? E falar que vai economizar 100 bilhões e aí depois não economiza, depois de 6 meses muda e gasta 300, como é? Então, os Correios fizeram aí um plano e divulgaram ontem que conseguiram sucesso em apenas 32%. Quer dizer, 1/3 do plano foi cumprido de eficiência dos Correios. O governo voltou a falar que a partir do ano que vem tem que fazer o tal do pente fino nos benefícios. Isso já foi falado para 2025 e ninguém sabe no final da história o quanto que foi cumprido. Então é tudo uma peça de ficção. Esse arcabouço, ele promete um superávit de 0,5% para esse ano, mas você tem 0,5% que é permitido por decisão do Supremo ficar fora do arcabouço, além de empréstimos que estão sendo feitos para os Correios, fora também da meta do arcabouço e com garantia da União. Se o Correio não pagar, a gente paga, né? Exato, não, e a gente vê eu acho que a gente vê uma dicotomia muito grande no que o estrangeiro está pensando com o local, né? A gente até escreveu alguns textos e eu acho que sai no Brasil Journal também a dicotomia, né? A diferença de pensamento. Não só de pensamento, mas assim, real, né? De investimento, né? Sim. Os gringos entraram aí com 25 bilhões no ano passado. Em ações, na B3, né? Na B3, esse ano com 65, né? Exatamente. E falando o quê? Não importa muito a parte fiscal, né? Mas o que importa muito é essa tendência do Brasil. E essa questão geopolítica que a gente comentou no início do vídeo também. Exato. Que estão olhando. Eu acho que assim, o que deu start nisso tudo para mim foi o seguinte, o Trump quando ele começou a bater nas tarifas. Exatamente. Eu acho que a hora que ele bate nas tarifas, cria um alerta no mundo, fala, puxa, eu não quero mais ter tanto dinheiro aqui nos Estados Unidos, porque estava tudo concentrado em tech, né? Os Estados Unidos era a bola da vez, né? E aí, de repente, a coqueluche, assim, todo mundo investindo, mandando dinheiro, dólar a 6,30, o pessoal mandando dinheiro, e de repente acontece isso e o pessoal começa a tirar um pouco de dinheiro, cria bancos centrais criando reservas em ouro, em outras moedas. Então, assim, o dólar caindo, né? Então a gente vê esse movimento claro, né? O dólar caindo, e um pouquinho de dinheiro que sai lá dos Estados Unidos é muito dinheiro. E não é muito que saiu de fato, mas o pouco que sai é altamente... Você vai ver, por exemplo, lá um pedacinho do Google, né? O YouTube, por exemplo, vale mais que o Itaú, né? Então, assim, uma coisinha que sai de lá, para a gente é o mar, né? Exatamente. Nas nossas 200 empresas do Bovespa, né? O Brasil é 1 trilhão, a Bolsa brasileira não tem valor de mercado de 1 trilhão de dólares, insignificante. Então, aí a gente vê, né? Uma empresa lá nos Estados Unidos... Chega a 5 trilhões. Então, aí a gente começa a ver o que? Essa boca de jacaré que abriu entre o Bovespa, né? Onde tem as large caps, que o estrangeiro vem investindo, né? Petro, Vale, Itaú, tudo subindo, bancos subindo para chuchu, e
as outras small caps ainda com valuation meio baixinho, e agora ficou desse tamanho, né? Uma foi para um lado e outra foi para o outro. Assim, Mas aí tem dois motivos, né? Um é a liquidez. O estrangeiro ele vai colocar o dinheiro no Itaú, Bradesco, BTG, Banco do Brasil, o que seja, entendeu? Vamos pegar ações que tenham bastante liquidez na bolsa, uma VEG, Vale, Petrobras, quer dizer, que dominam o índice Bovespa, mais algumas elétricas. Então, se você quer fazer um aporte muito grande em small cap, você não consegue. Você distorce completamente o preço. Então, a primeira onda sempre vem no Bovespa e a segunda onda acontece na small cap. Então, é normal esse tipo de diferenciação. O outro ponto é porque o Bovespa ele tem muito mais peso em commodities do que o small cap, não há dúvida. Então, o small cap ele representa melhor a economia real, com um juro módico de mais ou menos 7% real aqui no Brasil. Então, hoje em dia, o custo financeiro de uma empresa, você tem que pensar o seguinte, 15% é Selic, mais o spread do banco. Você pode até tirar 1/3 disso, porque você tem a regra do benefício tributário do juro. Mas vai ficar em torno de 12% líquido no final que você tem de carga de juros, que isso inviabiliza. Se você for comparar isso nos Estados Unidos, tem uma taxa de Fed Fund de 3,5%, está pagando 3 vezes mais do que uma empresa americana. Então, para você conseguir ter uma rentabilidade pagando 12% líquido de juros, fora a questão tributária. Se você for olhar assim, qual empresa no Brasil tem uma margem de lucro que é IPCA mais 12, né? Não muitas, né? Exato. Qual empresa cresce? Então, as smalls, elas são muito ligadas ao quê? A gente já falou isso aqui, não custa lembrar. A juro real, né? Como a NTNB 2035. Mas eu acho que também tem um ponto importante, é esse assim, que eu acho que está tendo uma saída líquida de fundo, eu não paro de ver fundo de ação aí fechando a porta, né? Então, assim, enquanto não tiver um fluxo local. E especialmente de fundo de ação, eu não vejo essas small caps, SMID, né, que a gente chama, né? E outra pergunta. Mid, small. Quantos IPOs tivemos? 0. Esse ano já teve até uma OPA, né? Até um fechamento. Então, cada vez a bolsa está menor. 2020? Eu acho que, eu não lembro 21? Se foi 22. 22? Não tem Tem 4 anos, mais ou menos. Pelo contrário, né? Está tendo fechamento de capital. Fechamento de capital. Recompra e fechamento. E fusão também, né? Exatamente. Empresas que se fundem, quer dizer, a gente tinha mais ou menos umas 300 empresas, o Kellet fala muito isso, né? Exato. Que a gente tinha 300 empresas, hoje tem 200, enquanto a Polônia tem 300, ou seja, a gente está bem, né? Muito bem. Muito bem, obrigado. E aí, falando agora, então esse é o pedaço, né, que a gente queria falar da parte macro, né? Então, assim, os juros, o Júnior puxou muito bem esse gancho. Os juros é crucial para as empresas crescerem, pegarem empréstimo, investirem e começar de novo a fazerem IPO aqui no Brasil. Como é que está esses juros lá fora e aqui? O que você espera aí para a guerra? Porque o petróleo também não está caindo tanto, né? Não, o petróleo voltou a ficar em torno de $100. Não é um preço absurdo, porque mais ou menos 2/3 do que, pelo que eu tenho lido, né? 60% pelo menos do petróleo está conseguindo ser tirado do Oriente Médio por oleodutos e caminhões-tanques, além do aumento da venda, por exemplo, da Rússia para a Índia e China, do México para o Japão. O Brasil também está aumentando as suas vendas de petróleo. Então está tendo algum tipo de compensação. O mundo não está totalmente, ele não está com 20 milhões a menos de barris de petróleo por dia. Agora, quando você fecha lá o Hormuz e o petróleo sobe naturalmente, pela questão até de risco de ter um conflito alastrando, não é gasolina, diesel, gás de cozinha e combustível de avião, por exemplo, que está subindo. Alumínio, 18% da produção de alumínio passa por lá. O Brasil compra grande parte do seu fertilizante passando por lá. Rússia está diminuindo a venda de fertilizante. E commodities que são ligadas a petróleo, como o algodão, subiu 30%. Por quê? A fibra sintética sobe.
Então o algodão sobe e o inverno está chegando aqui no Brasil, inclusive. Milho você faz etanol, a soja você faz biodiesel, aí se sobe etanol e biodiesel, sobe o trigo, aí sobe a ração, está com um fluxo de carne nos Estados Unidos de alta de preço. Então, em resumo, em dólares, né? O óleo de soja está subindo em torno de... Tudo bem que o dólar no Brasil caiu 10%, tá? Mas o óleo de soja está subindo 50% nesse ano, o trigo está subindo 20% nesse ano, a soja 10%, o milho está subindo 6%, preço de CME, né? Não é preço necessariamente vendido no Brasil. Ou seja, tirando o milho, o resto está subindo. O algodão em dólar subiu 30%. Quem não está performando bem é o açúcar, mas aí um outro assunto que está muito ligado às canetinhas, né? Vamos dizer assim, de emagrecimento. Mas essas commodities estão subindo muito. A carne de vaca sobe, até por causa dos Estados Unidos, então porco, ovo, o frango, tudo está subindo. E teve autorização de um aumento mais ou menos de 10% na conta de energia elétrica. Sei que eu estou falando muito, mas eu quero só dizer uma coisa aqui. A energia está subindo 10% e a inflação de alimentos vai vir pesada. Esse IPCA 15 aí vai vir na faixa de 1%. Pesado. Então, o Banco Central quer saber, o correto seria parar de cortar juros. E a inflação de alimentos entre 2009 e antes da Covid versus o IPCA, ou seja, nesses 10 anos, ela subiu 15% além do IPCA. Ou seja, é muito, mas em 10 anos não é um absurdo. Mas se você joga isso até o dado de fevereiro, essa inflação de alimentos saiu de 15 a mais que o IPCA, foi para 35. E vai acelerar. Então os preços dos alimentos estão caros, vão ficar mais caros, a energia está subindo, o Banco Central vai parar de cortar juros e o resultado disso é um juro alto que incomoda todo mundo e uma inflação de alimentos que bate exatamente no governo, exatamente nas eleições. Era isso que eu ia falar, né? Ela vai direto na popularidade do governo, né? Machucando extremamente. Ali, eu acho que não conheço ninguém que está fazendo supermercado e está contente hoje em dia no Brasil, né? Não. Isso afeta, mesmo com todos esses Bolsas Famílias, isso até é um paralelo engraçado da gente ver, né? O Bolsa Família está congelado. Exato. Não, e todos esses, né, o pé de meia, o gás, etc e tal, não estão surtindo efeito na popularidade. Não, né? não estão. Pelo contrário, a gente vê a popularidade do governo caindo. Porque bem ou mal é no público que sempre votou nele, de forma majoritária. Exato. Não adianta o cara dar uma benéfice, mas ao mesmo tempo a inflação aumentar, né? Exatamente. Então essa inflação de alimentos, em algum momento da vida, o Lula tem que dar azar também, né? Concorde comigo, né? Em 25 anos tinha que ter um momento, né? Inclusive até o Esteves falou, né, que talvez ele não concorra. Eu, pessoalmente, não acredito. Mas, acho que ele concorre para tumultuar e perde, minha opinião. Tomara. Tomara. Tomara porque vai ser bom para a Bolsa, né? Vai ser bom para a gente. Não para a Bolsa, né? Acho que é bom para o Brasil. E aí a gente vê o contrário acontecendo na Argentina, né? A Argentina segurando o freio, né? Montando reserva, baixando juros, baixando a inflação, e agora a inflação deve baixar mais ainda, né? Porque segurou bastante, né? Quem sabe aí até o final do governo Milei ele consegue começar a fazer o contrário, começar a dar incentivo, né? Verdade. E o mercado não está vendo isso, o mercado está muito preocupado, fala, olha, o PIB da Argentina está caindo um pouquinho, está não sei o quê, mas ninguém está vendo que tudo isso está servindo de base para um crescimento lá na frente, né? A Argentina, que a gente sempre faz o disclosure aqui, já faz mais de ano aí que a gente comprou os bonds, a gente não entrou via ação, a gente entrou via bonds, né? Porque a gente achava que tinha uma segurança para pagamento e um retorno igual de equity, né? Igual de ação. Sim. Você tinha um retorno imenso para pegar, não só de juros, mas de apreciação, né, do valor do bond, e que está se materializando, né, Júnior? Com certeza. Então a gente vê de um lado, né, o que uma boa gestão econômica faz, mesmo num ambiente inflacionário, ele consegue baixar a inflação e consegue criar oportunidades,
E num ambiente hoje que a gente teoricamente tem tudo, tem fluxo, tem um monte de coisa boa aqui, a gente não está conseguindo trabalhar isso porque já chegamos no limite, né? Tem um ponto aqui da eleição que eu até comentava com os clientes que poderia ser uma proxy, né, para o Brasil, que é a Colômbia. Se você pegar o Polymarket e começa a ver início e meados de março para cá, ou seja, nos últimos 40 dias, a chance da oposição, que no caso seria a centro-direita lá na Colômbia ganhar, hoje está em 65%. E há um mês e meio atrás era tipo meio a meio. Então só ver o que está acontecendo também na Colômbia, que logicamente é beneficiada por juro alto em termos de câmbio, né, e de petróleo. Mas aqui no Brasil, hoje o Polymarket está mais ou menos 55% para a oposição e mais ou menos 45% para o governo. Está começando a abrir uma distância e isso, lógico que se essa possibilidade existir, os preços aqui melhoram. E o Brasil, basicamente, é o único país aí da América do Sul vai passar por uma eleição, mas é o único que está com a esquerda, que a Colômbia, pelo jeito, vai... Todo mundo, né? Vai virar. O Chile, a Argentina, Colômbia, né? Paraguai, todo mundo indo para a direita, o que talvez ajude, né? Eu acho que a parte da Venezuela também não está mais sendo governada pela esquerda, né? Ou pelo Maduro. Ou pelo Maduro, vamos dizer assim. Né? Eu acho que também ajuda um pouco. E falando um pouquinho aí, vamos finalizando com o PIB e os juros americanos. Eu sigo otimista com os Estados Unidos. E depois com a Europa, o que você acha? Eu sigo otimista com os Estados Unidos. Lógico que o petróleo atrapalha, lógico que a gente está vendo, acho que tem 2 pontos, a gente já comentou um pouco da situação de Hormuz e, obviamente, as empresas estão tentando antecipar compras, por isso que os PMIs Manufacturing do mês de abril, né, as prévias foram publicadas, tanto da zona do euro como nos Estados Unidos, subiram, porque as empresas estão naquela antecipação de pedidos antes que falte produto, porque há um medo de Hormuz continuar fechado, você ter problemas de supply chain como nós já vivemos lá na Covid. Não tão graves. Né? E a americana é profissional em fazer armazenamento de tudo. Né? Exatamente. Então houve um aumento acima do razoável do PMI Manufacturing, tanto do americano como da zona do euro, por conta disso. Mas o PMI americano apresentou um rebound, né, em relação ao 4º trimestre do ano passado, porque tivemos o shutdown ao 1º trimestre desse ano por causa do inverno, então a economia está ganhando tração de novo. Segundo ponto, emprego. O ADP semanal subiu pela 5ª semana seguida, batendo 54 mil contratações. O número de auxílio-desemprego está baixo. E também o OBA, One Big Beautiful Bill Act, já distribuiu 36 bilhões de dólares até mais ou menos até meados de abril, e o americano gastou extra, então o extra de devolução de imposto bateu 36 bi e o extra de gasto de gasolina bateu 15 bi. Então o americano teve 20 bi a mais no bolso e é por isso que as vendas no varejo estão resilientes. Quando eu falo venda no varejo, grupo de controle que exclui carro, exclui gasolina, exclui material de construção, material de escritório e tabacaria. Elas subiram 0,7. Então o americano está com, vamos dizer, com algum dinheiro no bolso pela devolução de imposto, o emprego está indo bem, não é um quadro que é muito favorável para o Fed cortar juros. Mas eu sigo achando que os Estados Unidos têm uma chance de recessão assim, é muito baixa, acho que a bolsa continua subindo, ainda estou otimista com os Estados Unidos. A gente vem vindo otimista aí, quando o pessoal falava que a gente era louco, né? Não, os Estados Unidos realmente é uma máquina, né? Assim, está sempre na ponta tecnológica, ele é um aspirador de gente no mundo, ele é um aspirador de capital, então assim, tudo que está aí de novidade está lá, né? Exatamente. Fora Taiwan Semiconductors, né? O resto está tudo, né? A Europa aí que fica dependendo aí cada vez menos, né? Das indústrias, cada vez menos da tecnologia, cada vez mais das marcas de luxo, do turismo, sim, né? Sim. Que aliás o turismo também está minguando lá, está dando uma diminuída na Europa, tem muita gente indo para outros lugares, quer dizer, chegamos nesse ponto ainda. Exatamente. Né?
os Estados Unidos têm ao contrário, né? Eu lembro até um videozinho que fizeram uma vez num avião português, você lembra? Que era um drone português e um drone americano e tal. Então, assim, a verdade é que os Estados Unidos está sempre na ponta, isso que faz dele uma máquina, né? E aí a gente não consegue ver esse PIB caindo, mas também a gente não consegue ver essa inflação caindo muito, né, Júnior? Esse é um problema. Com a guerra. Porque sem esse fluxo, né, que a inflação é crucial, né, para quem está entrando na economia agora, está se interessando, né? Por que ela é tão importante, né? Porque imagina só, se tiver um monte de inflação, você diminui o poder de compra das pessoas. As pessoas compram menos, gastam menos. Se gastam menos, as empresas contratam menos, ganham menos. Ou seja, a inflação, ela acaba fazendo com que o ciclo econômico comece a ir para baixo, sabe? Sim. Depende, obviamente, da inflação. Se for uma inflação de 1%, é muito diferente de uma inflação de 5%, 6%, 7%, 10%, né? E ela aumenta os juros, que corrobora ainda mais com esse ciclo, porque custa caro para a empresa tomar empréstimo e crescer. Então, assim, o que acontece? A gente vê essa inflação meio baixa, né? Seria essencial para cortar os juros. O que não está acontecendo, e não só para cortar os juros, como esse fluxo de dinheiro saindo dos Estados Unidos. Quando a inflação está mais baixa, quando o juros está mais baixo, o fluxo de dinheiro sai dos Estados Unidos e vai para outros lugares, vide Brasil, né? Que é onde a gente está focando, né? Exatamente. Bom, você pega o penúltimo vídeo, eu estava mais otimista que a inflação americana viria baixa. Aí estoura uma guerra, é lógico que não tem como continuar com esse otimismo, naturalmente. Só queria fazer um comentário que merece depois a gente discutir mais profundamente, até para ter mais detalhes, que o nosso amigo Kevin Warsh, vai assumir o Fed, né? Então, dia 29 agora é a última reunião do Jerome Powell, e depois assume o novo presidente do Fed. E ele falou basicamente 3 coisas importantes essa semana. Primeiro, que ele quer reduzir drasticamente a comunicação do Fed, eliminando inclusive o sumário de projeções econômicas. E inclusive não quer mais a coletiva pós-reunião. 2, ele vai optar por analisar a média parada e a mediana da inflação. Isso já fiz muito no passado, na época da Covid. Eu acho que são métricas centrais interessantes de serem observadas, porque elas são menos voláteis. Mas ele quer parar de analisar o PCI de 2% e analisar qual é a média parada do PCI. Depois a gente vai falar com mais detalhes isso, mas é uma mudança de visão. Só que o comitê são 12, né? E ele é 1. Ele vai ter que convencer os outros 11. Então não é uma coisa. E dentro do FED são 19. Então não é algo tão simples. E o terceiro ponto, que a visão dele continua sendo de cortar juros, mas fazer o tal quantitative tightening, que é retirar dinheiro do mercado. Então a gente vai ter que entender o quanto que ele pretende de cortar juros, qual o tamanho do QT, que é a retirada do dinheiro, e o quanto isso eventualmente vai impactar algum tipo de ativo. Então está muito ainda incipiente para entender esse assunto, tá? Mas eu acho que a gente tem que se debruçar em cima disso. Perfeito, perfeito. E para terminar, a Europa, né, Júnior? A Europa aí, que nem a gente falou, né, com os juros parados, a gente volta para essa dinâmica do dólar um pouquinho mais fraco, o euro subindo, mas parece que essa é a única boa notícia para a Europa, né? Mas o euro está subindo porque tem expectativa de 2 altas esse ano, na taxa de juros pelo BCB. Tem uma reunião agora, não nessa, na outra. Já começar a subir. O que também não é uma boa notícia, né? Não é. Eles não estão tendo espaço mais para cortar. Assim, eu diria que a Europa foi talvez o bloco, né, mais vocal em cortar juros. Foram os primeiros a quererem cortar juros até abaixo da taxa de inflação, né? Então a gente viu isso muitas vezes acontecendo. E o que teve efeitos nefastos, na minha opinião, para a economia deles, sabe? É tudo aquela troca do curto prazo para o longo prazo. Eu vou comer um bolo agora, vai ser uma delícia, mas depois não vai ser bom para a minha saúde, né? Então, assim, a gente viu aí que a Europa está sofrendo em vários aspectos, está completamente perdida politicamente, né? E aí a gente começa a ver até o turismo diminuindo, né? E agora com essa guerra no Golfo, a gente está vendo as marcas de luxo também, Ferrari, Hermès, tudo mais, caindo, ou seja, a Europa virou um ponto que não é tão bom para você investir, nunca foi, né? Faz muito tempo que não é em renda fixa,
e agora está um pouquinho difícil também de investir. Se bem que pode ter aparecido umas oportunidades, né? Não, oportunidade eu, por aparece. exemplo, adoro Hermê. E a gente estava até olhando... Eu como ação, né? Agora, as meninas como, como produto, né? Sim, mas assim, você pode notar que nos últimos dias aconteceu o quê? Uma alta ganho do S&P, uma alta ganho das ações de tecnologia versus até uma queda do Ibovespa, e as ações europeias nem de perto, recentemente, estão com desempenho comparável com as ações americanas, falando mais recentemente, tá? Perfeito, perfeito. Pessoal, é isso. Boa semana para vocês e esperamos aí ver vocês de volta no próximo Comitê de Investimentos. Obrigado, até breve.